Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Graça e paz. Eu quero compartilhar uma palavra bem rápida com vocês, né? Eu tive alguns imprevistos hoje em relação ao trabalho, né? E por isso eu queria compartilhar uma palavra mais curta com vocês, mas eu creio que é uma palavra do coração de Deus para nós, é uma palavra que mexe muito comigo. Então eu já queria pedir para você, né, nesse dia de Páscoa, né? Em que nós sabemos que a nossa sociedade ela transformou em algo realmente comercial, mas enfim, independente se foi hoje ou se não foi hoje, se foi na data de hoje, se foi em outro dia, a realidade é que nós celebramos a ressurreição de Cristo, a ressurreição do nosso Salvador, da nossa esperança, de uma esperança que não morre, que não acaba. E eu queria pedir para você aí na sua casa, onde você estiver, abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24, a gente vai ler a partir do versículo 13, tá? Lucas 24, 13. A gente vai fazer uma leitura um pouquinho mais extensa, até o versículo 32, tá? Mas acompanha aí, vale muito a pena, tá bom? Abra sua Bíblia, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, meu Pai. E eu creio e nós cremos que a Tua palavra é viva, nós cremos, Deus, que ela nos cura, que ela nos transforma e que, Deus, ela não volta vazia sem cumprir o propósito para o qual ela foi liberada, ela foi designada. Deus, nós oramos hoje, Deus, não por um sermão bonito, nós oramos hoje não por algo, sabe, por uma descoberta nova, mas nós oramos, Pai, pela realidade da vida do Senhor sendo ministrada aos nossos corações, Pai. Nós temos fome, nós temos sede do Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos, Senhor, da revelação da Tua palavra. E por isso nós te pedimos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, fala com a gente, Pai. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Fala comigo, que a Tua palavra ela nos desconstrua, que ela nos confronte, que ela nos quebre nessa noite, Pai. Mas que ela seja vida em nós, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós amamos o Senhor e nós colocamos a nossa expectativa no Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos lá então. Lucas capítulo 24, versículo 13. Diz assim: E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro sobre todas essas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impelidos para que eles não o conhecessem. E ele lhes disse: Que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhe: És tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não soube das coisas que nela têm acontecido nestes dias? E ele disse-lhes: Quais coisas? E eles lhe disseram: A respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos, que diziam estar ele vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isto mesmo, como as mulheres haviam dito, mas eles a ele não viram. Então ele lhes disse: Ó tolos e tardos de coração, para crerdes em tudo que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito. E aproximando-se à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, e partiu e deu-lhes.
e os seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E eles disseram um para o outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e quando ele nos abria as Escrituras? Amém. Só até aí. Essa palavra é uma palavra que mexe muito comigo, né? E que me emociona. Esse questionamento, né? Depois de toda essa situação, a gente vai chegar lá, eu não quero pular etapas aqui, mas esse questionamento, nosso coração não ardia quando ele falava com a gente. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas contextualizando, a gente tem aqui a situação, né? Jesus foi crucificado, Jesus já tinha sido sepultado, né? E acontece que no domingo ali, bem de madrugada, a palavra diz que algumas mulheres, elas foram ao templo levando, né, perfumarias e coisas do tipo, ervas perfumadas, para depositar ali no corpo de Jesus. Mas chegando ali, elas não encontraram o corpo dele. E a palavra diz que, né, imediatamente apareceu um anjo para elas e começou a falar com elas, né, a partir do versículo 5 ali. Né, o anjo diz: olha, por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou estando indo na Galileia, dizendo: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. E essas mulheres, então, muito admiradas, né, espantadas pela situação, elas correram, né, para o lugar onde os discípulos estavam reunidos e contaram aos discípulos, né, mas a palavra diz que eles duvidaram, né, que eles acharam que elas estavam, né, alucinando, e aí, né, eles não acreditavam nelas, mas a palavra diz que Pedro se levantou e saiu correndo e foi até o sepulcro ali e ficou também maravilhado pelo que ele encontrou, não encontrando o corpo de Jesus, mas somente os panos ali nos quais Jesus estava enrolado, né? E aí começa a narrar essa história que a gente acabou de ler, né? Diz que dois dos discípulos estavam indo, né, para uma aldeia chamada Emaús, né, que ficava a uma certa distância de Jerusalém, e eles iam ali comentando, né, sobre toda essa situação, né, e muito entristecidos, muito, sabe, deprimidos por toda aquela situação. Eles iam conversando e arrazoando, ou seja, discutindo sobre esse assunto, né, argumentando sobre esse assunto. E a palavra diz que o próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar. Imagina a cena. Mas a palavra diz no versículo 16 que os olhos deles estavam impelidos, fechados, né, para que não o conhecessem, para que não o reconhecessem. E, né, acreditaram que era somente um homem que estava ali caminhando com eles. Né, e Jesus então pergunta: olha, sobre o que vocês estão falando, né? Enquanto vocês caminham, por que vocês estão tão tristes? Né, e eles ficam até, né, acredito que um pouco bravos, falando: peraí, só você que não está sabendo o que aconteceu? Né? Você por acaso é estrangeiro, não sabe do que aconteceu, de tudo que tem acontecido em Jerusalém nesses dias? E aí Jesus pergunta: quais coisas? E eles respondem e começam a falar, né, a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta. Grava essa palavrinha: foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus, de todo o povo. E como os principais sacerdotes, ou seja, os religiosos, né, a igreja daquela época, e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21, mas nós esperávamos que fosse ele que havia de remir, ou seja, resgatar, né, restaurar, perdoar, restaurar completamente Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E é muito interessante como eles falam, porque eles falam: olha, Jesus foi um profeta. Né? E eles falam: olha, nós esperávamos no passado, a gente cria, a gente esperava que fosse ele o Messias, o Salvador de Israel, o Salvador, né, do povo, né? O Salvador da humanidade. Nós esperávamos. Imagina a tristeza, a decepção, o desapontamento deles. Olha, nós depositamos a nossa esperança em Jesus porque a gente realmente cria que ele iria nos resgatar, que ele iria nos salvar, nos perdoar dos nossos pecados, restaurar a nossa vida, restaurar a nossa terra. Nós críamos. Eles disseram: olha, ele foi um profeta muito poderoso, muito usado por Deus, mas os sacerdotes e o nosso governo, né, o prenderam, torturaram e o crucificaram. E a nossa esperança está morta. Era o que eles estavam dizendo aqui. Então eles estavam numa situação de completa desesperança, de falta de esperança.
né? Porque aqueles em quem eles acreditavam, aquele em quem eles acreditavam como sendo o Salvador da humanidade, o Filho de Deus, estava morto. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui, porque a gente não sabe, né? A palavra não deixa claro o motivo que os olhos deles estavam ali impelidos, né? Fechados para que não vissem o Senhor. Mas a realidade é que a gente vai ver que depois o próprio Deus abriu os olhos dele para que eles reconhecessem Jesus. Mas eles estavam numa situação de completo desespero ali. Eles não tinham mais motivação, eles não sabiam como ia ser daí para frente. E eu pedi para vocês gravarem essa palavra foi. Então eles realmente viam a esperança deles como morta. Sabe? Como findada completamente. Porque eles diziam, olha, Jesus foi um profeta. Nós esperávamos no passado, a gente esperava que fosse ele, a gente achava que fosse ele, mas ele está morto. E o interessante é que os discípulos aqui, eu creio que conhecedores da palavra de Deus, eles não se lembraram do que o próprio Jesus disse. Né? Quando questionado pelos fariseus e pelos religiosos ali no templo, né? Sobre com que autoridade ele os confrontava, os repreendia ali, e ele falou, olha, destruam o templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E ele falava sobre si mesmo, mas os discípulos talvez não entendessem, ouviram aquilo, mas não entenderam sobre o que ele dizia. Então eles estavam completamente perdidos e não compreendiam essa palavra de Jesus. Eles não, sabe, por mais que o próprio Jesus tivesse enchido o coração dos discípulos de esperança, né? Assim, embora os próprios profetas descrevessem o que aconteceria com Jesus, como ele seria crucificado, mas que ele era sim o Salvador da humanidade. Eles, diante da situação, eles perderam completamente a esperança. Eles falaram, olha, a gente esperava, mas já é hoje o 3º dia depois que isso aconteceu. Ou seja, ele continua morto, nada aconteceu. Mas eles não se lembravam de Lázaro, né, que foi ressuscitado por Jesus já, né, após o 4º dia que estava morto, né, no momento em que Jesus falou, olha, diante ali do sepulcro de Lázaro, Jesus falou, tirem a pedra. E as pessoas se assustaram e falaram, Jesus, já faz 4 dias, ele está fedendo. Mas o que Jesus responde? Não te disse que se creres, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus? Sabe, e esse questionamento cabe talvez para esses discípulos aqui. Olha, será que vocês não creem nas palavras que foram pregadas? Que vocês creem, vocês verão a glória de Deus? Sabe, Jesus já havia dito para os discípulos, olha, importa que eu sofra, que eu morra, mas ao 3º dia eu ressuscitarei. Mas diante da situação, do desespero, do luto, da tristeza, o coração deles se fechou completamente, eles se esqueceram completamente dessas palavras. E a fé, a convicção, deu lugar ao desespero, né? Deu lugar à desesperança, deu lugar à tristeza. Sabe, e como a gente pode aplicar isso na nossa vida hoje? Porque nós cremos na palavra de Deus, nós cremos em cada promessa do Senhor, mas diante das circunstâncias, diante das dificuldades, diante dos momentos difíceis que nós passamos, nós vamos passar mesmo, e a palavra deixa claro isso para nós. Sabe, nós deixamos de nos lembrar da palavra de Deus, nós deixamos de nos lembrar que o Senhor é bom, independente do que aconteça, Ele continua sendo bom, Ele não muda nunca. Nós nos esquecemos da palavra que diz que mesmo que a nossa mãe se esqueça, mesmo que a mãe que amamenta se esqueça do filho, o Senhor nunca se esquecerá de nós, é o que a palavra diz. Ele nunca se esquecerá de mim, de você, Ele não muda. Mas diante da circunstância, aqui nessa passagem a gente vê que os discípulos estavam com os olhos fechados para que não enxergassem. Mas talvez na nossa vida, as circunstâncias, a dificuldade tenham fechado os nossos olhos para que a gente não enxergue que Jesus está caminhando com a gente, para que a gente não enxergue que nós, sabe, somos a habitação do Senhor, que Ele habita em nós, que nada pode nos separar do amor dEle, como diz em Romanos 8. E aí Jesus, então, confronta esses discípulos, exorta e fala, olha, tolos, tardos de coração, porque vocês não creem em tudo que os profetas falaram. Não convinha, já não estava escrito na palavra, nos profetas, não convinha que o Cristo sofresse essas coisas, morresse, entrasse na sua glória. E a palavra diz que ele deu então ali uma aula para eles, começando por Moisés, por todos os profetas. Ele explicou todas as escrituras, tudo que haveria de acontecer.
né? E aí Jesus então, né, eles chegam na aldeia, Jesus faz como se fosse continuar caminhando e eles convidam Jesus, fala Jesus não fala Jesus porque eles não reconheciam ele ainda, né? Mas fala, olha, fica com a gente, já tá tarde, né? Dorme aqui com a gente, amanhã você continua a sua caminhada. E a palavra diz que Jesus entrou, né, na casa ali, ficou com eles. E no momento em que eles estavam sentados à mesa para comer, né, a palavra diz que Jesus, né, muito semelhante ao momento que ele teve com os discípulos ali à mesa durante a ceia, ele partiu o pão, ele abençoou e deu o pão, né, para aqueles discípulos. E a palavra diz que nesse exato momento os olhos deles foram abertos e eles reconheceram que era Jesus. Imagina o espanto, quanto eles ficaram maravilhados. Mas Jesus desapareceu de diante deles naquele momento. E aí, no versículo 32, eles viraram um para o outro e disseram, não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e enquanto nos explicava as Escrituras. Então, contempla a situação desses discípulos. Enquanto Jesus falava com eles no caminho, o coração deles ardia e queimava. E talvez eles pudessem imaginar, meu Deus, tem algo errado aqui, né? Pode não parecer, mas, sabe, é o mesmo sentimento de quando Jesus falava com a gente pessoalmente. Mas eles estavam tão cegos ali que eles deixaram de crer. Eles estavam tão envolvidos pelas circunstâncias, pela dor, que eles deixaram de crer e de se lembrar. Porque talvez se eles se lembrassem, se eles crescem nas palavras de Jesus, que Jesus ressuscitaria, isso despertaria no coração e na mente deles. Falariam, né, quando o coração deles começou a queimar, eles se lembrariam de Jesus, falariam, ele disse que ia ressuscitar. Ele, né, talvez seja ele, não sei, eu estou conjecturando, né? A gente não sabe exatamente como, né, o que se passou pela mente deles naquele momento. Mas uma realidade é que a esperança deles estava morta no coração deles. Tanto é que mesmo quando o coração deles queimou ali diante das palavras de Jesus, eles nem sequer imaginaram, eles nem sequer se lembraram das palavras de Jesus, de que ele ressuscitaria. Sabe, e na realidade, nós temos sido como esses discípulos. Jesus tem caminhado com a gente, ele está presente, sabe? Nós sabemos que ele é imutável, ele não muda, sabe? Ele não desiste de nós, ele é misericordioso, ele é cheio de graça, sabe? Ele tem planos, projetos, sonhos para nós, nós temos promessas da parte de Deus, mas diante das circunstâncias da nossa vida, talvez nem dos problemas, mas das distrações desse mundo, Jesus está aqui caminhando com a gente. E às vezes nosso coração até queima quando ele fala alguma coisa, quando a gente vê alguma coisa, mas a gente se esqueceu completamente que a nossa esperança é eterna. Meu irmão, que independente de dificuldade financeira, de doença, de coronavírus, o Senhor é bom, Ele continua sendo bom, Ele continua no controle da minha e da sua vida, Ele continua cuidando de nós, sabe? Essa é a nossa esperança, né? No livro deixa eu só me situar aqui. E esses discípulos, né? Em um determinado momento eles relatam para Jesus, antes, né, de serem exortados ali por ele, né, que algumas mulheres foram ao túmulo, relata a experiência que elas tiveram, né, e contaram que Jesus ressuscitou, e até alguns que estavam conosco foram também ao túmulo e viram essa situação, mas não viram Jesus. Sabe, depois de saberem dessa situação, né, das pessoas que tiveram essa experiência diante do sepulcro de Jesus, ainda assim eles não creram, porque eles disseram, olha, eles disseram isso para nós, mas eles não viram. Eles não viram. Né? E quantas vezes nós queremos ver as coisas para crer, mas no livro de João capítulo 20, versículo 29, né? Justamente no relato de após a ressurreição de Jesus, quando Tomé duvida ali que é Jesus que está diante dele, e Jesus fala, olha, veja, né? Toque nas minhas feridas, e ele toca, então ele crê, e Jesus diz, olha, porque você me viu, porque você viu, você creu, mas bem-aventurados são os que não viram e creram. Sabe? Bem-aventurados são aqueles que não viram, então você pode não ver hoje. Sabe? A gente se encontra em momentos que a nossa fé não faz nenhum sentido, irmãos. Um momento em que a última coisa que parece é que Deus é bom, a última coisa que parece é que Deus está cuidando da gente. Todo mundo se vê nessas situações. Mas a palavra diz, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Jesus disse, se você não viu, mas você continua crendo, fala, olha, eu não estou vendo, a minha fé não está fazendo sentido, mas eu creio.
Eu tenho convicção de quem é o meu Deus, de que Ele é fiel, de que Ele não falha, que Ele reina eternamente, sabe? Que Ele vai voltar para me buscar. E essa é a minha esperança, isso é o que enche meu coração de alegria. É como nós devemos nos portar, sabe? Nós não vimos, mas nós cremos, nós sabemos quem Ele é. E é isso que importa. Então Jesus, né, a palavra diz que depois de toda essa situação, no partir do pão ali, né, os olhos deles se abrem, eles ficam maravilhados e eles correm para contar para os discípulos. E quando eles chegam ali, né, o que acontece é que eles testificam daquilo, porque os discípulos falam, olha, ele realmente ressuscitou, ele já apareceu para Pedro, né, e assim por diante. Depois Jesus aparece a todos os discípulos, né, e depois de passar alguns dias com eles, de compartilhar com eles, de comer com eles, a palavra diz que Jesus, então, né, ele dá a ordenança ali, o ide, né, para os discípulos, né, a missão deles, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo, né, conforme eu ensinei para vocês. A palavra diz então que ele sobe para os céus, né, com a promessa de que enviaria então o Espírito Santo como Consolador, com a ordem de que os discípulos ficassem reunidos em Jerusalém, em oração, em unidade, até que eles fossem revestidos de poder, para que eles então exercessem o ministério, o chamado, o propósito de Deus para a vida deles. Todos nós conhecemos a história. Né? Mas o meu questionamento nesse dia nessa noite, é realmente esse. Será que nós temos crido sem contemplar? Será que nós temos nos apegado à palavra de Deus, sabe, além da circunstância? Ou será que o medo tem nos roubado a fé? Será que o medo tem tirado os nossos olhos de Cristo? Será que a dificuldade tem nos feito duvidar? Tem nos feito falar como esses discípulos? Nossa, eu realmente acreditava que Ele era o meu Salvador. Eu realmente cria que Ele era, sabe, o meu Pai, aquele que cuida de mim, que está no controle da minha vida. Mas agora eu já não sei, porque está tudo dando errado. Sabe, você não precisa ver. Tudo que você precisa saber que Deus é bom. Que Deus é bom. Né? E a palavra em Romanos 5 diz que a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então nossa esperança não nos abandona, não nos decepciona. Que o nosso coração se encha de esperança nesse dia. Sabe, independente da circunstância, de esperança, sabe, de que Deus é bom, da esperança que nós temos de que um dia Ele virá nos buscar e não vai haver mais choro, não vai haver mais doença. Isso é o que nós devemos esperar. Isso é o que deve queimar no nosso coração, porque por melhor que a vida seja aqui, nada se compara ao dia que nós estaremos diante dEle, contemplando Ele como Ele é plenamente. E a palavra diz que como Ele é, nós seremos também. Então assim, por que a nossa esperança não nos decepciona? Porque nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Porque a palavra diz que a nossa esperança não é um sentimento, ela é uma pessoa. Cristo em nós é a esperança da glória. E esse Cristo é o Cristo que veio, se humilhou como um homem, foi obediente até a morte de cruz, né? Serviu, né? Se humilhou diante da sua própria criatura, foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Mas é o mesmo Cristo que ressuscitou, que vive, que reina para sempre e que, né, cujo poder da ressurreição hoje opera em nós, para que nós não somente tenhamos nossos pecados perdoados, mas para que a gente viva em novidade de vida, para que a gente caminhe com Ele, para que a gente se pareça com Ele. Então essa é a mensagem da Páscoa. Ele ressuscitou, né? O que o anjo disse ali, olha, por que vocês procuram entre os mortos o que vive? Ele vive, Ele reina para sempre. E Ele vai voltar para nos buscar. Essa é a nossa esperança. Então que a gente possa dizer em nome de Jesus, como Jó disse, né? Ali no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25. Em toda aquela situação que Jó vivia, perdeu tudo, perdeu família, perdeu riquezas, perdeu saúde, perdeu esposa, porque a esposa se revoltou ali e falou, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Em toda aquela circunstância, o que Jó disse no versículo 25 do capítulo 19? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Essa é a nossa certeza, amém? Isso é o que traz esperança, alegria, renovo para o nosso coração. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, né? Em nome de Jesus Cristo, que nós sejamos aqueles que creem sem ver, aqueles que são convictos, sabe? Aqueles que talvez estão passando por uma circunstância, pela circunstância mais difícil da vida, sabe? Seja financeira, seja enfermidade, seja luto, seja o que for, mas que você
Olhe para o seu coração, para que você pare para meditar e que você diga, olha, pode não parecer, mas eu sei que o meu Deus é bom, eu sei que Ele vive, eu sei que Ele está no controle da minha vida. Em nome de Jesus, que tudo isso aqui é passageiro, mas que o amor dele dura para sempre. Sabe, que as palavras dele não passam e que nele eu estou seguro. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana, contem com a gente. Ah, pessoal, tem um videozinho rodando aí, né, da Páscoa que a gente fez, né, com a ajuda, inclusive com a ideia, né, de alguns amigos, da Odete, do Vitor, com uma produção aí muito legal do Vitor, com edição muito legal, né, com a ajuda de alguns irmãos que participaram, né, um vídeo simples, né, a gente não é ator profissional e tal, mas que retrata um pouquinho, né, que traz um pouquinho a memória, o que nós comemoramos nesse dia, né, os sofrimentos de Cristo, a morte de Cristo em nosso lugar para pagar pelos nossos pecados, para nos resgatar da morte, do inferno, para nos reconciliar, para nos fazer, né, filhos de Deus, sabe, para nos reconciliar, para nos devolver um relacionamento real, profundo e verdadeiro com Ele. E nós celebramos a ressurreição dele, que nos permite viver em novidade de vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, vejam esse vídeo aí, ele está sendo compartilhado no Instagram, no WhatsApp, compartilhem, tá? E que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Tamo junto sempre. Amém.